Olá, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar um pouco de raciocínio lógico, lógica de conectivos, para ser mais exata. E a gente vai ver um pouco, primeiramente, um pouco do que seria essa lógica de conectivo. Eu vou apresentar aqui para vocês algumas tabelinhas que a gente pode utilizar como resumo para a gente aprimorar esse assunto. E aí eu vou trabalhar inicialmente duas questõezinhas com vocês, só para vocês terem uma noção, só para a gente dar uma pincelada nesse assunto. É basicamente um resumo do que seria o assunto. Minha preocupação aqui no momento é mais em vocês relembrar o que é do que propriamente fazer algumas questões hoje. Então vamos lá. Nós temos o conectivo não. Esse aqui é o símbolo dele. Ele como operador lógico, é a negação. E qual é o seu valor lógico? Terá valor falso quando a proposição for verdadeira e vice-versa. Então, se a proposição for verdadeira, a negação dela é falsa. Se a proposição for falsa, a negação dela é verdadeira. Conectivo E, esse é o seu símbolo, é chamado de conjunção e será verdadeira somente quando todas as proposições verdadeiras. Então, quando eu estou trabalhando com o conectivo E da conjunção, para que o valor lógico da proposição composta seja verdadeiro, todas as proposições precisam ser verdadeiras. Vamos mais adiante. Conectivo OU, esse é o seu símbolo, é chamado de disjunção e será verdadeira quando pelo menos uma das proposições for verdadeira. Ou seja, das proposições simples, basta que uma seja verdadeira e o nosso conectivo vai transformar essa proposição composta em verdadeira. Então, a única maneira desse conectivo vir com valor falso, né, da proposição composta, se eu tiver, por exemplo, FF. As duas proposições simples envolvidas forem falsas. Continuando, se então está aqui, e seu símbolo é chamado de condicional e será falsa quando a proposição antecedente for verdadeira e a consequente for falsa, ou seja, será falsa quando eu tiver um VF. Apenas nessa situação torna essa situação falsa, essa proposição composta falsa. Se somente se, está aqui o seu símbolo, é chamado de bicondicional e será verdadeira quando ambas as proposições verdadeiras ou ambas falsas. Então, para que essa proposição composta seja verdadeira numa bicondicional, eu tenho que ter VV ou FF, certo? É isso que a gente precisa ter aqui. Então, vou mostrar aqui para vocês também algumas das nossas tabelinhas, colocando isso em tabelas. A gente pode, aqui é a tabela da negação, essa aqui é a tabela da negação, ou seja, se a minha proposição simples for verdadeira, a negação dela é falsa, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, a negação é exatamente isso. Se for verdadeiro, torna falso. Se for falso, torna verdadeiro. É bem tranquilo isso aqui. P e Q, conectivo E. Conectivo E, como a gente já viu ali na tabela anterior, a composta só vai ser verdadeira se as proposições simples forem verdadeiras. Então, as duas precisam ser verdadeiras para que o conectivo E seja verdadeiro. Na P ou Q, aqui a gente está falando do conectivo OU, a gente tem que, para ser verdadeiro, basta que uma das proposições sejam verdadeiras.
Se uma das proposições for verdadeira, você pode ver que tudo aqui deu verdadeiro. E a única maneira, como eu já tinha dito anteriormente, disso aqui ser falso é ambas as proposições serem falsas, certo? Vamos caminhando. Isso vocês precisam ter na cabeça de vocês, tá? Para que vocês consigam fazer questões nesse conteúdo, vocês precisam ter essas tabelas bem fixadas na cabeça de vocês. Aqui a tabela da implicação. Se, então, está aqui. Como já disse anteriormente também, só existe uma maneira de dar falso na proposição composta. É eu ter VF. Cuidado que FV é verdadeiro. Eu só não posso ter VF, tá? E aí daria falso. E na bicondicional, aqui é a condicional, aqui é a bicondicional, se somente se, para ser verdadeira, ambas precisam ser verdadeiras ou ambas precisam ser falsas, ou seja, as proposições simples precisam ter o mesmo valor lógico, e aí sim eu vou ter uma proposição composta verdadeira, certo? Então, esse é um resuminho rápido para vocês do que seriam esses conectivos. E agora a gente vai ver uma questão sobre esse tema, sobre esse assunto. Na verdade, duas questões para vocês verem o quanto pode ser simples resolver esse tipo de coisa, tá? Vamos lá. Nossa primeira questão aqui, vamos lá. Se chover, então usarei guarda-chuva. Se chover e ventar, então usarei capa de chuva. Sabe-se que choveu, pode-se certamente concluir que. Então, o primeiro caminho que a gente pode escolher aqui, eu aconselho vocês a fazerem isso, principalmente se vocês estiverem iniciando nessa trajetória e não tem muita afinidade com o tema, é montar as proposições simples de vocês antes de tentar resolver. Vamos lá, vamos montar o que seria montar as nossas proposições simples. Eu vou montar as nossas proposições aqui. Por exemplo, proposição simples P, chover. Daqui a pouco vocês vão entender o que eu estou fazendo aqui. Uma outra proposição que a gente pode ter aqui, uso guarda-chuva. Se chover, então uso guarda-chuva. Então, uso guarda-chuva. Outra proposição que a gente pode ter aqui é ventar. E uma última, nós vamos ter aqui 4 proposições simples. Uma última é uso capa de chuva. E agora a gente monta os nossos conectivos através disso. Como que a gente pode fazer isso? Vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Vamos acompanhar o que está escrito no enunciado. Se chover, então uso guarda de chuva. Se chover, então usarei guarda-chuva. Se, então. Então, chover, a proposição é P. Se, então, esse é o símbolo. Então, faço o quê? Uso guarda-chuva. Se P, então que. Próxima frase que temos aqui, se chover e ventar, então usarei capa de chuva. Tem um se, então, mas também tenho o e. Então, se chover, chover é P. E ventar, ventar é R, conectivo E. Se tem aqui P e R. Se P e R, então usarei capa de chuva, que é o nosso S.
Sabe-se que choveu. Chover é P. Então, a gente vai partir daí. Sabe-se que choveu, ou seja, chover tem valor lógico verdadeiro. Se chover tem valor lógico verdadeiro, eu posso ir aonde tem P e colocar um verdadeiro por cima dele aqui, para eu lembrar que ele é verdadeiro. E a partir daí, a gente vai tirar as nossas conclusões. Pessoal, vamos sempre partir do princípio, a menos que a questão peça para fazer o contrário, vamos partir do princípio de que todas as nossas proposições compostas são verdadeiras. Então, vai ter que dar verdadeiro aqui, vai ter que dar verdadeiro aqui. Beleza? E aí a gente vai fazer as nossas análises exatamente para ver se vai dar ou não verdadeiro no final das contas. Vamos lá para a nossa de cima aqui, a nossa primeira aqui. A questão está dizendo que chover é verdade. Então, essa primeira proposição simples é verdadeira. Aí, a gente tem que voltar lá na nossa tabelinha. Vamos voltar lá na nossa tabelinha. Tabelinha do C. Então, vamos lá, voltando lá. Tabelinha do C. Então, está aqui para nós. E se a primeira for verdadeira, a segunda não pode ser falsa, porque se ela for falsa, a nossa proposição composta vai ser falsa, e a gente está dizendo aqui que ela precisa ser verdadeira, certo? Se ela precisa ser verdadeira, então nós precisamos que usar guarda-chuva seja verdadeiro. A única maneira dessa proposição composta ser verdadeira é usar guarda-chuva ser verdadeiro. E aí, pessoal, a gente já mataria essa questão e já poderíamos dizer que a nossa resposta com certeza é isso aqui, ó. É a única coisa que eu posso afirmar aqui, mas eu vou te provar por quê. Vamos para a nossa segunda aqui. Aqui a gente tem o conectivo E. E a gente viu lá nas nossas tabelinhas que para que no conectivo E seja verdadeiro, tudo tem que ser verdadeiro. Então, R precisaria ser verdadeiro para isso aqui ser verdadeiro. Mas isso aqui não necessariamente tem que ser verdadeiro, porque a gente tem um C então. E no C então, se a gente olhar lá na tabelinha, vamos voltar lá no C então, pode ser falso. A primeira pode ser falsa. Porque se ela for falsa, a segunda vai ser verdadeira ou falsa e, de qualquer maneira, vai dar verdadeiro no final. Então, sendo assim, se aqui for F, eu vou fazer um rascunho aqui. Se aqui for F, tudo vai dar F. E aqui pode ser V ou pode ser F, que, de qualquer maneira, vai dar V. Mas também, vamos apagar aqui, eu poderia afirmar que aqui é V, e se aqui for V, aqui também é V, e se aqui é V, aí sim, para aqui ser verdadeiro, aqui teria que ser V também. E aí eu poderia afirmar que sim, usa capa de chuva. Só que o que eu quero que vocês entendam, que eu preciso que vocês entendam aqui, é que eu poderia garantir que isso aqui é verdade só se aqui fosse verdade. Mas eu tenho como afirmar que aqui é verdade? Não, porque como eu já disse anteriormente, aqui poderia ser falso, tá? Então, isso significa, pessoal, que a gente não vai conseguir aqui definir essa parte. Porque aqui pode ser tanto V quanto F. Então, se pode ser as duas coisas, não necessariamente eu posso afirmar alguma coisa. Porque a questão disso, ó, pode-se certamente concluir. Qual a única conclusão que eu posso chegar aqui assim, de certeza absoluta? É que ele usa guarda-chuva quando chove. Por causa desse princípio aqui, partindo do princípio que isso é verdadeiro, a única maneira dessa proposição composta ser verdadeira
é que essa aqui seja verdadeira, já que chover é verdade. Porque se fosse VF, seria falso. Tá legal? Então, é basicamente esse o princípio aqui. Sendo assim, eu posso afirmar de certeza que ele usa guarda-chuva. E claro, teve algumas questões aqui que nem teriam lógica para nós. Usar bota não faz sentido. Não tem nada falando sobre bota. Me molhei não faz sentido, então a gente já eliminaria aqui duas. Então sobraria usar guarda-chuva, ventar e usar a capa de chuva. Como eu já disse, usar a capa de chuva, a gente só poderia afirmar se fosse verdadeiro, se aqui fosse tudo verdadeiro, e a gente não pode concluir que é. E ventar, a gente não consegue concluir exatamente esse R aqui, esse ventar, que é por isso que a gente também não consegue concluir usar a capa de chuva. Certo? Espero que vocês tenham entendido o nosso raciocínio aqui. Vamos lá para mais uma questão, para a gente poder interromper aqui o nosso vídeo para não ficar grande demais. E eu espero que essas simples questões ajudem vocês aí a entender um pouquinho desse assunto e até se interessar pelo tema e buscar novas questões. Vamos lá. Vamos para a nossa segunda questão. A mesma realidade. Se José trabalha, então Márcia cozinha. Se Márcia não cozinha, então Léo não come. Márcia não cozinhou. Pode-se certamente concluir que... Vocês vão perceber que essa questão ela carrega o mesmo princípio da anterior. Então, até aconselho vocês, caso você se interessar, dar uma pausa no vídeo, tenta fazer sozinho e ver se você vai chegar à mesma resposta. Mas vamos lá, vamos para a nossa questão. Vou escrever proposições simples igual eu escrevi na anterior. Proposição P. José trabalha. José trabalha. Proposição Q. Márcia cozinha. E proposição R, a gente só tem 3 proposições aqui. Eu vou chamar de Léo come. Vamos lá. A partir daí, a gente pode montar os nossos conectivos. Se José trabalha, então Márcia cozinha. Se, então. Então, podemos dizer que se José trabalha, então Márcia cozinha. Se P, então Q. Se Márcia não cozinha, Márcia não cozinha. Então, ó, negação. Se Márcia não cozinha, então não Q. Então, Léo não come, negação também. E a gente tem, ó, um C, então, por isso que eu botei o conectivo aqui. Léo não come, então não R. E por último, afirma que Márcia não cozinhou. Então, não que é verdade aqui. Então, Márcia não cozinhou é verdade. Então, aonde tem não que é verdade. E aonde tem que é falso. Lembra? Negação. Então, se a negação de Márcia cozinha é verdade, afirmar que Márcia cozinha é falso. Tá legal? E aí a gente vai partir do princípio, como eu disse na questão anterior, que ambas as proposições são verdadeiras, a menos que a questão nos diga que as proposições precisam ser falsas. Pode acontecer, mas no nosso caso aqui, vamos partir do princípio de que são verdadeiras. Sendo assim, vamos fazer a nossa análise. Partindo da primeira aqui proposição, composta, podemos afirmar que Márcia cozinha é falso, exatamente porque Márcia não cozinha é verdadeiro. Então, esse valor lógico aqui nós já temos, que é falso. Aí, vamos lá na tabelinha da condicional. Se, então,
Se a segunda é falsa, a única maneira de dar V na composta, na proposição composta, é que essa aqui também seja falsa. Então, vamos lá. A única maneira disso aqui ser verdade é que aqui seja falso, tá? Porque se fosse VF, daria falso e a gente quer que dê verdadeiro. Então, podemos afirmar que José trabalha é falso, ou seja, José não trabalha. Vamos agora para a nossa segunda proposição composta. A gente já tem aqui que Márcia não cozinha é verdadeiro. É uma condicional, sei então. Então, a única maneira de aqui ser verdade quando a primeira é verdadeira é aqui também ser verdadeiro, porque se fosse VF, seria falso. E a gente precisa que seja verdadeira. Então, já matamos a nossa questão. Olha como isso foi rápido. Descobrimos que José trabalha é falso e descobrimos que Léo não come é verdadeiro. Então, vamos analisar as nossas alternativas. Léo cozinhou? Pessoal, não tem nada aqui falando sobre cozinhar. José foi trabalhar? Não, nós acabamos de definir aqui, ó, que José trabalhar é falso. Então, também não é essa. Léo comeu? Acabamos de descobrir que Léo não comeu é que é verdade. Então, Léo comeu é falso. José cozinhou? Mais uma vez, não temos nada aqui que afirme sobre José cozinhar. Então, só sobra para nós uma coisa que a gente conseguiu afirmar quando montou o nosso esquema aqui. Léo não comeu é verdadeiro. Aqui, ó, Léo não comeu. Léo não comeu é verdadeiro, tá? Então, a resposta é a letra E. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas questões. Como eu disse, são duas questões bem simples, só para vocês terem mesmo uma noção desse assunto, desse tema. E, claro, né, a gente pode depois trabalhar mais questões nesse tema. Até coloca aí nos comentários se você achar relevante que a gente trabalhe mais questões sobre esse tema, ou até questões mais elaboradas. Aqui eu só queria trazer uma introdução do assunto para vocês e mostrar as tabelinhas que são tão importantes da gente ter aí no nosso rascunho de estudos. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, da nossa aula. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like e de compartilhar os nossos conteúdos com mais alguém. Porque fazendo isso você vai estar ajudando aí no crescimento do canal. E é sempre muito bom ter você aqui conosco para juntos aprendermos algo novo, algo que prepare vocês para os concursos, para vestibulares, para tantas realidades que nós temos aí, tá certo? Até mais, até a próxima oportunidade. Vejo vocês em breve.